Glória a Deus, aleluia, venho saudar a cada irmã nesse dia com a maravilhosa paz de Cristo Jesus. Deus abençoe teu lar, a tua vida e os teus caminhos mais uma vez nesse dia através da poderosa palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O último texto eu falei com os irmãos sobre seja a paz de Cristo o árbitro do seu coração, né? Colossenses, eu me esqueci de marcar o texto aqui, acho que é Colossenses, né? Eu estou falando sobre Colossenses 3:15, amém? Aleluia. Estamos falando, né, de Natal, entendimento da palavra, o que Deus tem para nós. Seja a paz de Cristo o árbitro do seu coração. Alguns textos vai dizer, seja a paz de Cristo que domine, né, o seu coração, ou seja, quem domina é um árbitro, certo? Então o texto está dizendo, né, que a paz de Cristo tem que ser o árbitro. E o árbitro pode ser um árbitro de futebol, como eu falei, pode ser um juiz de um tribunal, né? Então a gente precisa entender que pela palavra a gente pode pegar a circunstância, né? Como é um roubo. Ah, teve um roubo, as câmeras pegaram, pessoas viram, o juiz analisa a circunstância para dar a sentença, amém? Então eu não dou sentença para a pessoa, mas para as suas ações eu condeno a ação ou não. Como eu condeno? Ou seja, eu não pratico aquilo que eu acho que está errado quando eu vou para a Escritura, que é o meu manual, aleluia, e aí seja a paz de Cristo, eu não sinto paz, eu olho na Escritura, não está certo, eu digo que está errado, simples assim, está errado, amém? E hoje eu quero ler com os irmãos Gênesis, só para nós entender um pouquinho, no capítulo 31, que fala de Labão e do seu genro Jacó. 31 no versículo 15, 31 no versículo 35 de Gênesis, só para nós pegar aqui uma comparaçãozinha, ó. Disse Raquel a seu pai: não se acenda a sua ira, meu senhor, por não perder eu levantar-me na tua presença. Perdoa por não me levantar na tua presença, né? Pois estou com incômodo das mulheres. E assim ele procurou, mas não achou ídolo do seu lar. Então irou-se Jacó, contendeu com Labão, dizendo: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado? Que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus utensílios, e que achaste de todos os utensílios da tua casa? Põe aqui diante dos meus irmãos e de teus irmãos, para que julguem entre mim e ti. Estive 20 anos, estes 20 anos eu estive contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram. Não comi carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu a despedaçada ou a apagada? Das minhas mãos requereria a furtada, e o dia da furtada da noite. Até que tá bom, irmãos. Amém? Ou seja, aqui ele disse o quê? Julgue, né? Entre mim e ti. O que eu fiz de errado? Julguem entre mim e ti. Ou seja, Jacó e Labão. Um exemplo isso aqui para nós entender espiritualmente. Julguem, ou seja, Jacó era o pastor dos rebanhos de seu sogro, né, Labão, e a esposa de Jacó tinha roubado o ídolo do lar do seu pai, tá? Um ídolo. Perceba que estamos falando de Natal, estamos falando do Mestre Jesus. Muitos têm mais o Papai Noel como ídolo do que como o Senhor Jesus, porque ele é o chefe, tá? Eu estou colocando isso para tu julgar. Tu pode dizer assim, mas não concordo contigo, mas muito bem, então eu faço a pergunta, quem está pela Escritura? Quem está procurando fazer o certo? É eu que estou procurando exaltar o nome do Senhor Jesus ou pessoas que dizem que o Papai Noel é importante? Não, não é. Julgue, então, ele disse aqui, né? Então ele colocou aqui, qual é o dia que eu não devolvi para ti as ovelhas que foram despedaçadas, as que faltaram, ou seja, Jacó prestava conta das ovelhas para o seu sogro. Você está entendendo? Assim é nós como os líderes, como você que é um membro da igreja, ou se você não é membro, mas tu diz que Jesus é importante para você, você considera a data do nascimento de Jesus, você vai comemorar este feriado, então tu é alguém que está se voltando à Escritura.
Você está entendendo? Então Deus pode pedir contas, principalmente para as pessoas que dizem que creem em Deus. Como Jacó. Então Jacó diz, o que eu fiz de errado? As ovelhas que foi despedaçado eu te dei as cabeças, a que foi roubada eu te paguei, ou seja, o rebanho de Labão estava sempre em dia, porque Jacó era um bom líder, um bom pastor. É claro que aqui era de ovelhas, mas vamos trazer para o lado espiritual. E a Bíblia diz que quem crê no Senhor tem que dar um bom testemunho. Aleluia. Então ele me disse, julgue aqui entre mim e os meus irmãos, entre ti, quem é que está errado? Aleluia. Então hoje, o nosso ídolo, o nosso mestre, o nosso Senhor, o nosso rei é Cristo. É o Cordeiro de Deus. Não é o Papai Noel. Quem traz para esse lado, se ficasse frente a frente com Deus, como Jacó estava aqui diante o dono do rebanho, por exemplo, o dono do rebanho é Jesus. E se você estivesse diante de Deus hoje, assim como estava Jacó, você poderia dizer assim para o Senhor, qual é o meu pecado? Aqui ele perguntou, né? Qual foi o meu pecado? O que eu fiz de errado? Por que tu está me perseguindo? Você teria espiritualmente estaria corretamente assim, Senhor Jesus, o que eu fiz de errado com o rebanho? Eu não testemunhei, eu não fiz o certo, eu não proclamei a verdade. O Senhor vai dizer, não, meu servo, tu fez o certo, tu falou que eu era que devia ser visto no Natal, e não o Papai Noel, é uma distração, você percebe? Você percebe que Jacó disse, roubaram algumas ovelhas, mas Jacó prestou conta. Então eu, Moisés, como pregador, como vivo o evangelho na rua, todo mundo me conhece por ser motorista, todo mundo me olha, eu tenho que dar um bom testemunho que no último dia que eu possa dizer, Senhor, eu fiz o possível para manter a verdade. Era no Natal, as pessoas estavam atrás do trenó, do ho-ho-ho, do Papai Noel, eu disse que seria errado. Você está entendendo? Você tem feito isso, aleluia, porque ele mandou julgar o juiz, o árbitro, né? Ou seja, qual é que foi a de Jacó? O que eu fiz de errado? Me prova aí. Ele estava fazendo tudo certo. Só que ele queria se apartar do seu sogro porque o seu sogro roubava ele. Aleluia. Você está entendendo? Eu só peguei aqui como um exemplo. Julguem entre mim e ti. A paz de Cristo é o árbitro. Então proclame a verdade, não importa goste ou quem não goste. Na sequência eu vou mostrar para você que quem pratica a verdade recebe livramentos. Na sequência falando no texto do menino Jesus, falando de José e falando de Maria. Amém? Que Deus abençoe teu lar. Em nome de Jesus. Paz.